Sejam bem-vindos à Hora do Medo. Na Hora do Medo de hoje, eu irei contar a história do lado negro de Zelda. Mas antes, muito obrigado a todos que apoiaram o nosso vídeo de sexta-feira 13. Obrigado de verdade a cada um de vocês. E agora, vamos contar a história sobre a maldição de Zelda. Olá, meu nome é Matt, mas pode me chamar de Jazudable, que claro é meu nickname. Eu me mudei recentemente para o meu dormitório do colégio, começando como um aluno de segundo grau, e um amigo me deu seu velho Nintendo 64 para que eu jogasse. Eu estava impressionado em saber que eu poderia finalmente jogar todos os jogos antigos da minha infância, o que não tocava pelo menos há mais de 10 anos, afinal, eu estava muito concentrado com outras coisas da minha vida. O seu Nintendo 64 veio com controle amarelo e uma cópia de má qualidade de Super Smash Bros. E como querer não é poder, não preciso dizer que não demorou muito até eu ficar cansado de ganhando de CPUs. Naquele final de semana eu decidi dar uma volta por alguma vizinhança durante 20 minutos, parando em todas as vendas de garagem, esperando conseguir alguns jogos por um preço bom de países ignorantes. Eu acabei comprando uma cópia de Pokémon Stadium, GoldenEye, GoldenEye caralho, F0 e outros dois controles por $2. Satisfeito, eu comecei a ir embora da vizinhança, quando uma última casa me chamou a atenção. Ainda não faço muita ideia por quê, mas algo meio que me arrastou até lá, sabe, quando o seu instinto te chama? Normalmente eu tenho autoconfiança sobre essas coisas, então saí do carro e fui saudado por um homem velho. Sua aparência era, como eu poderia dizer, desagradável. Isso é estranho, pois se você me perguntar por que ele é desagradável, eu realmente não conseguiria apontar nada. Somente tinha alguma coisa nele que me deixava perturbado, inquieto. Não consigo te explicar. Tudo que eu posso te dizer é que se não fosse no meio da tarde e tivesse pessoas por perto, eu nem pensaria em me aproximar deste homem. Ele deu um breve sorriso para mim e perguntou o que eu procurava. Imediatamente eu notei que ele era cego por um dos seus olhos. Seu olho direito tinha uma aparência meio que vidrada. Então fui forçado a olhar no seu olho esquerdo, tentando não ser ofensivo, claro. Afinal, ele tinha sido tão gentil comigo, e perguntei se ele tinha alguns jogos de videogames antigos. Eu estava meio desconfortável, pois não sabia como pedir desculpas sobre toda a situação quando ele me disse que não fazia ideia o que era um videogame. Mas para minha surpresa, ele disse que tinha alguns em uma caixa velha, mofada na garagem. Ele me disse que voltaria rapidinho e se virou para entrar na garagem. Enquanto ele ia para lá, não pude deixar de notar que ele vendia em sua mesa. As coisas que estavam lá eram pinturas peculiares. Várias pinturas que pareciam como bolhas de tinta que um psiquiatra mostrava. Curiosamente, eu os verifiquei. Era óbvio, porque ninguém visitava a venda de garagem desse homem. Os quadros não eram esteticamente desagradáveis. Tinham umas imagens meio distorcidas. Quando eu cheguei no último, por algum motivo ele parecia quase igual a Majora Mask. Aquele, sabe, do Zelda. A mesma máscara, em forma de coração com pequenos espinhos apontando para fora. Inicialmente eu achei que era só porque eu esperava achar esse jogo nessas vendas de garagem. Mas enquanto aos eventos que aconteceriam a seguir, não tenho mais tanta certeza assim. Eu deveria ter perguntado ao homem sobre isso. Eu queria ter perguntado ao homem sobre isso. Depois de tanto olhar naquela mancha de tinta com o formato da Majoras, eu olhei para trás e o homem repentinamente estava lá, parado, sorrindo para mim. Eu admito que até pulei com o susto e nervosamente ri quando ele me deu um cartucho de Nintendo 64. Era um cartucho regularmente cinza, exceto que lá tinha escrito Majora, atrás dele com tinta permanente. Meu estômago até gelou com toda essa coincidência e eu perguntei quanto ele queria pelo cartucho. O velho disse: "Ah, minha velha criança, não pague nada, é apenas um presente. Tinha um garoto que morava aqui, sabe? Mas ele é mais ou menos da tua idade, mas ele não morava mais aqui, ele foi embora." Eu achei meio suspeito quando o homem disse isso, mas realmente não prestei muita atenção. Claro, tudo que eu queria era ligar o meu bom e velho Nintendo 64 e jogar. No início eu não fiquei muito esperançoso, já que aquele cartucho era bem velho e não tinha garantia de que ele funcionava. Mas tudo bem, eu tentei, né? Vamos lá. Então eu finalmente agradeci o homem e ele sorriu pra mim e desejou tudo de bom, dizendo adeus então. Pelo menos foi isso que soou pra mim. No caminho voltando para casa, eu ficava desconfiado, pensando se ele tinha dito alguma outra coisa.
Os meus medos se confirmaram quando eu coloquei o jogo, que para minha surpresa funcionou muito bem. Lá tinha um save nomeado simplesmente por Ben. Adeus Ben. Ele tinha dito adeus Ben. Eu me senti mal pelo homem. Obviamente um avô e obviamente ficando sentido. Porque é claro, ele deve ter lembrado do seu neto Ben, que deveria ser o dono desse cartucho. Só por curiosidade, eu verifiquei o save que tinha lá. Só que de primeira vista, dava pra ver que ele estava bem longe do jogo. Ele tinha quase todas as máscaras e porcentagens de chefes derrotados. Eu também notei que ele usou uma estátua de coruja para salvar o seu jogo. Estava no dia 3 no Stone Tower Temple, com pouco mais de 1 hora antes da lua cair. Eu pensei que era realmente uma pena ele ter chegado tão perto de zerar o jogo, mas que quase nunca ele vai poder terminar, claro. Criei um novo save com o nome Link, como sempre, e comecei o jogo, pronto para reviver a minha boa e velha infância. Eu estava já há horas jogando, e comecei a notar alguns erros que estavam tendo no cartucho. Algumas vezes os NPCs me chamavam de Link, e outras vezes me chamavam de Ben. Achei que era só um bug. Algum no problema do cartucho que fazia nossos saves se misturassem ou algo assim, claro. Isso meio que me assustou depois de um tempo, até que bem um pouco depois eu passei da Wonderfall Temple e fui até os meus saves files e deletei bem. Inicialmente pretendia preservar o save, mas em respeito ao dono original, eu achei que era melhor apagar, esperando que isso resolvesse, claro, o problema que eu estava tendo. Resolveu e não resolveu, pois depois disso os NPCs não me chamavam de nada, tinha somente um espaço vazio onde meu nome deveria estar. Frustrado e com muita lição de casa, eu deixei o jogo um pouco quieto, afinal eu estava na faculdade e precisava tirar notas boas. Eu comecei a jogar novamente na noite passada, pegando os Links of Truth e tentando completar o Shadow Temple. Agora, alguns jogadores mais hardcores do Majora Mask sabem do glitch do dia 4. Para aqueles que não sabem, podem procurá-lo no Google. Mas a ideia é o seguinte, bem na hora que o relógio bater meia-noite, no último dia, fale com o astrônomo e olhe pelo telescópio. Se fizer isso corretamente, o relógio some e você tem mais o dia inteiro para terminar tudo que estava fazendo. Decidida a fazer o glitch para tentar zerar o Snowhead Temple, eu consegui fazer corretamente na minha primeira tentativa, e o relógio, claro, sumiu. Porém, quando eu apertei B para sair do telescópio, ao invés de ser saudado pelo astrônomo, eu me encontrei na sala do chefe da Majora no final do jogo, a pequena arena encaixotada, encarando o Skull Kid flutuando logo acima de mim. Não tinha som, somente ele flutuando em cima de mim e a música de fundo. O que era normal da fase, mas ainda assim assustadora. Imediatamente as minhas mãos começaram a suar. Isso definitivamente não era normal. Skull Kid nunca aparecera ali. Eu tentei andar pela área, mas não importava onde eu ia. Skull Kid sempre ficava me olhando, me encarando, sem dizer absolutamente nada. Nada acontecia além disso, e isso continuava por mais ou menos 1 minuto. Achei que o jogo tinha bugado, mas já estava começando a duvidar muito disso. Já estava perto de apertar o botão reset do videogame, quando o texto apareceu na minha tela. Você não tem certeza por quê, mas aparentemente tem uma reserva. Eu instantaneamente reconheci aquele texto. Você recebe essa mensagem quando ganha Rune Key do anjo no Stoke.in. Mas por que ela apareceu aqui? Eu me recusei na mesma hora de acreditar que o jogo estava querendo se comunicar comigo. Lógico, eu não estava louco. Comecei a navegar pela área novamente, procurando para ver se foi algum tipo de botão ou alguma coisa que me permitira interagir com alguma coisa dali. Até que eu percebi que eu estava sendo idiota. Só de pensar que alguém poderia reprogramar um jogo desse já feito era um absurdo. Até que 15 segundos depois, uma outra mensagem apareceu na tela, e novamente como a primeira mensagem. Ela já existia no jogo. Vá até o templo dos chefes, sim ou não? Eu parei por um segundo, pensando que deveria escolher como o jogo reagiria, quando percebi que eu não poderia escolher não, ou seja, o sim era a minha única opção. Eu apertei sim, e surgiu uma frase e uma tela branca. O amanhecer de um novo dia. O lugar para onde eu fui transportado me encheu com a sensação mais intensa de temor e medo que eu já senti na minha vida. O único jeito de descrever o que eu senti ali é tendo um sentimento inexplicável de depressão em uma escala muito profunda, como se eu quisesse me matar. E não sou uma pessoa depressiva, muito pelo contrário, eu sou um rapaz muito feliz, gosto de viver. Mas eu posso sentir que a presença que estava ali era muito retorcida e poderosa, que me parecia me encher com essa depressão. Eu apareci em algum tipo de versão Twilight Zone da Clock Tower. Andei para fora, claro, o que você normalmente faria, somente para descobrir o que tinha acontecido com os habitantes. Normalmente você ainda pode achar alguns guardas lá por perto, mas nada tinha lá. O que substituiu ele foi a sensação de que algo estava lá, na mesma área que eu e que estava me observando. Eu tinha somente 4 corações e um Hero Ball, mas nesse ponto eu nem considerava mais o meu avatar, eu sentia mesmo que ele estava em algum tipo de perigo.
Talvez a coisa mais aterrorizante era a música. Era Song of Healing, extraída diretamente do jogo, mas tocada ao contrário. A música ficava cada vez mais alta, te preparando cada vez mais, fazendo você achar que algo iria pular na sua frente a qualquer momento. Porém, nada aconteceu e o loop constante começou a mexer com o meu estado mental. Em alguns momentos eu ouvia a risada do Happy Mask Salem no fundo, quieto bastante para que eu ficasse imaginando se realmente estava ouvindo coisas. Mas estava faltando algumas texturas. Eu estava literalmente andando no ar. Todas as áreas elas pareciam quebradas, sem esperança. Enquanto a Song of Healing ao contrário se repetia por provavelmente a 50ª vez. E eu comecei a andar na cidade fantasma. Eu não sei se foi combinação das texturas tristes e estranhas, da atmosfera do lugar ou da melodia tenebrosa, que um dia foi uma música tão pacífica e calma, que me deram medo. Eu tinha vontade de chorar, e raramente eu choro, eu sou um homem forte, mas alguma estranha e poderosa sensação de depressão me deixava daquele jeito. Eu tentei sair da Clock Tower, porém, toda vez que eu tentava sair, a tela ficava toda preta e eu simplesmente reaparecia em outra área. Eu tentei colocar a minha ocarina e só queria fugir. E definitivamente eu não queria mais ficar naquele lugar. Mas toda vez que eu tocava a Song of Time ou a Song of Soaring, um texto dizia: suas notas ecoam longe, meu caro. Porém nada acontece. Nesse ponto era óbvio que o jogo não queria que eu saísse. Mas gente, era somente um jogo. Eu não queria entrar nos prédios, porque afinal eu poderia ser vulnerável. Mas veio a ideia de que se eu me afogasse na Laundry Pool, eu poderia reaparecer em alguma outra hora e deixar esse lugar. Enquanto eu corria em direção ao lago, aconteceu. O Link securou sua cabeça, e a tela deu um flash por um momento. Do Happy Mask Salem sorrindo para mim. Não para o Link, para mim. Junto com o grito do Skull Kid no fundo e... Quando a tela voltou ao normal, eu estava encarando a estátua de Link. Aquela que aparece quando você toca a música Elegy of Emptiness. Eu gritei, enquanto aquela coisa me encarava com toda aquela expressão vazia e aterrorizante. Eu virei e me corri de volta para Salt Cloud Town. E para o meu horror, a porra da estátua ficava me seguindo, como uma sombra horripilante que era criada à vida. Às vezes, em certos intervalos, uma animação da estátua aparecendo atrás de mim, me perseguindo como se quisesse a minha alma. E diversas vezes eu tentava fugir e essa estátua aparecia. Eu já não estava aguentando mais. E tudo aquilo voltou a aparecer. De repente eu me encontrava no topo da Clock Tower com o Skull Kid flutuando acima de mim novamente. Totalmente silencioso dessa vez. Eu olhei a lua novamente, apenas alguns metros acima de mim. Porém o Skull Kid ficava me encarando com uma expressão aterrorizante. E com aquela porra de máscara. Uma tentativa meio desesperada, eu equipei meu arco e flecha e atirei uma vez no Skull Kid. Eu acertei. Aquela animação dele levando dano ocorreu. Atirei mais 2 vezes e logo depois da terceira flecha, uma caixa de texto apareceu, dizendo: isso não vai te fazer nada de bom. E de repente eu fui levado no ar, levitando pelas minhas costas, e aí o Link gritou, enquanto ele queimava completamente em chamas, instantaneamente o matando. Eu tomei um puta susto quando isso aconteceu. Eu nunca tinha visto esse ataque ser usado por ninguém no jogo. E o Skull Kid não tinha esses poderes. Enquanto a minha cena de morte acontecia, com meu corpo sem vida ainda queimando, o Skull Kid riu no fundo da tela preta e me mudou para um local totalmente preto. Apenas para me fazer reaparecer no mesmo lugar. Eu decidi atacá-lo de outro jeito, mas a mesma coisa aconteceu. O corpo do Link foi levantado e queimou novamente. Depois dessa cena de morte, alguns sons da Song of Healing revertida poderiam ser ouvidos. E a minha terceira e última tentativa, eu notei que não tinha música tocando dessa vez. Somente um silêncio suspeito. Então finalmente lembrei que o meu encontro original com o Skull Kid, você deveria usar o Ocarina para poder viajar de volta no tempo e convocar os gigantes. Eu usei o Ocarina e tentei tocar a Song of Time. Porém, antes que eu pudesse acertar a última nota, o corpo de Link novamente foi queimado. Quando meu corpo estava sendo queimado, o videogame começou a fazer um barulho, como se o cartucho quisesse processar várias informações de uma vez só, ou algo assim. Quando a tela voltou a aparecer, era a mesma cena das 3 primeiras vezes, exceto que dessa vez, Link estava morto no chão, em uma posição que eu nunca tinha visto antes no jogo. Sua cabeça estava virada em direção à câmera, com o Skull Kid flutuando logo acima dele. O jogo ficou travado por 30 segundos. O jogo simplesmente mudou para uma tela preta com a mensagem: você se encontrou um destino terrível, não foi, meu caro? Antes de mandar de volta para a tela do título. A volta de tela do título e começar tudo de novo, eu notei que meu save file não estava ali. Ao invés de Link, ele foi trocado por um outro save chamado Sua Vez, que só tinha somente 3 corações e nenhuma máscara, e não tinha nenhum item.
Eu selecionei minha vez. Imediatamente quando fiz, eu botei para a cena do topo da Clock Tower, com o Link morto e Skull Kid flutuando em cima de mim, com a sua risada se repetindo. Eu rapidamente apertei o botão reset do jogo, e quando o jogo carregou mais uma vez, tinha mais um sala adicionado. Embaixo sua vez estava escrito o save file do Ben, aquele que eu tinha apagado. Eu corri e desliguei o videogame. Claro, eu não sou muito supersticioso, mas isso era muito fodido, até para mim. Eu não joguei esse jogo mais, caramba. Não consegui nem dormir direito noite passada. Eu ficava ouvindo a Song of Healing revertida na minha cabeça e eu me lembrando da sensação de desespero enquanto explorava a Clock Tower. Eu dirigi hoje de volta até a casa daquele velho para fazer algumas perguntas a ele, junto com um amigo meu. Claro, nem fudendo eu ia lá sozinho. Apenas para achar uma placa de vende-se em frente ao jardim. E enquanto eu apertei a campainha, ninguém estava em casa. E agora estou eu aqui novamente, escrevendo o resto dos meus pensamentos e do que aconteceu. Me desculpe se tiver alguns erros gramaticais, é que eu não estou dormindo direito esses dias, estou aterrorizado por este jogo. Ainda mais agora que estou escrevendo isso e passando por todo o horror uma segunda vez. Porém, ainda acho que há mais coisas por trás disso tudo. Eu sinto que tem algo me chamando para investigar ainda mais, e eu acho que Ben está por trás disso tudo. Mas ainda não sei o porquê, e se eu apenas pudesse conversar com mais aquele misterioso velho, talvez eu pudesse achar algumas respostas. Preciso de mais um dia para recuperar antes de voltar ao jogo novamente. Ele já tirou uma boa parte de minha sanidade. Eu sinto isso, mas a próxima vez que eu jogá-lo, estarei gravando tudo que se passa. A ideia de gravar aquilo só me veio perto do final. Então agora você verá os últimos minutos do que eu vi, incluindo a Skull Kid e a estátua. Aqui está o vídeo, meus caros leitores.
O que acharam da Hora do Medo de hoje? Eu espero que tenham gostado. Esta é somente a primeira parte da série de 2 vídeos sobre a lenda de Zelda, a Maldição. O final dessa grande história sai semana que vem no canal Ambuplay, claro, na Hora do Medo. Sejam bem-vindos à Hora do Medo. Se gostarem do vídeo, deem joinha, adicione aos favoritos e se inscreva no nosso canal. Não se esqueça de me seguir no Twitter e, claro, de curtir nossa fanpage no Facebook. Espero que vocês, minhas crianças, tenham uma ótima noite de sono. E, claro, esperem semana que vem para o final épico da nossa melhor lenda até hoje. Boa noite. Sejam bem-vindos à Hora do Medo. Olá, minhas crianças. Como passaram durante essa semana? Que saudade de falar com vocês. Estamos aqui hoje para comemorar os nossos 18 mil inscritos. 18 mil pessoas que amam e adoram o medo. E hoje, minhas crianças, irei continuar a história da maldição da lenda do Zelda, a maldição de Ben. Então, caso você tenha perdido a primeira parte, na descrição estará o link. Espero que gostem da continuação épica das melhores histórias que eu já vi de terror. Sejam bem-vindos à Hora do Medo. E essa é a continuação da maldição de Ben. Eu vou postar o que aconteceu e colocar o link do vídeo. Mas a noite passada tudo foi muito real pra mim. Acho melhor eu parar de ficar mexendo nisso. Eu desmaiei quase imediatamente após fazer aquele segmento. Porém, na noite passada, eu tive um sonho com aquela estátua. Eu sonhei que ele estava me seguindo pelo sonho todo. Eu estava lá numa boa, quando eu senti os pelos dos meus pescoços arrepiarem friamente. Eu virava e me deparava com aquela coisa, aquela horrível estátua, sem vida. Ficava me encarando com aqueles seus olhos vazios, diretamente para mim, como se quisesse sugar a minha alma. Somente a alguns centímetros de distância. No meu sonho, eu me lembro de chamá-la de Ben. E eu nunca tive um sonho assim. Eu acho que eu pude sonhar isso tão vivo, tão real,
Mas pelo menos eu consegui dormir um pouco, eu acho. Hoje, logo após desligar o jogo, depois de jogá-lo o mais longe que eu consegui, eu dirigi de volta até aquela vizinhança para ver se o homem já tinha voltado. Como eu já esperava, o carro ainda estava desaparecido e ninguém estava lá. Enquanto eu caminhava de volta para o meu carro, o homem que estava na casa ao lado cortando a grama desligou o cortador e me perguntou se eu estava procurando alguém. Eu disse para ele que estava procurando um homem velho que morava lá, um senhor meio estranho, e ele me respondeu que já sabia. Ele estava de mudança. Tendo e tentando obter mais alguma informação, perguntei se o homem tinha alguma família ou parente com quem eu poderia conversar. Descobri que este homem nunca foi casado e nem tinha filhos ou neto por adoção. Começando a ficar preocupado, eu fiz a última pergunta, uma pergunta que já deveria ter perguntado desde o início de nossa conversa. Quem era Ben? A expressão do homem se fechou completamente, então ele me disse que, a 4 casas em direção ao norte, mais ou menos há 8 anos atrás, no dia 23 de abril, ele também me disse que sabia da data específica porque aquela data também era o dia de seu aniversário. Aconteceu um terrível acidente na vizinhança com um garoto chamado Ben. Pouco depois que seus pais mudaram para lá, apesar de tentar obter mais informações sobre o caso, o homem simplesmente não quis me falar. Ele simplesmente disse que não era importante isso e que eu não tinha nada a ver com aquilo. Então, eu voltei para casa e comecei a jogar novamente. Liguei o jogo e imediatamente tomei um puta susto na tela de título, quando a máscara aparece. O barulho que o jogo fez não foi aquele vush normal de sempre, mas algo com uma frequência muito mais alta e violenta. Eu apertei Start, já me preparando para o pior, mas assim como há 2 noites atrás, os saves files Your Turn e Ben foram mostrados. Eu abri o file de Ben, hesitando por um momento, quando notei que as estatísticas do jogo não eram as mesmas das datas de 2 dias atrás. Parecia que ele já tinha zerado a Stone Troll dessa vez. Juntando toda a minha coragem, eu o selecionei. Imediatamente, eu fui transportado para o meio de um caos completo. Eu já estava do lado de fora da Stone Tower Temple. Porém, isso foi o mesmo que eu já esperava. A zona não era exatamente de Stone Tower Temple, e sim de Stone. Imediatamente, quando apareci, uma caixa de diálogo com um monte de palavras sem nexo que eu não entendi apareceu. O corpo de Link estava distorcido. Suas costas estavam violentamente quebradas para o lado de seu corpo. Sua expressão era vazia, quase monótona. Era uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Era um olhar completamente vazio, como se ele estivesse morto. Enquanto ele ficava lá parado, seu corpo se mexia irregularmente. Eu notei que também havia um item do botão C que eu nunca tinha visto antes. Um tipo de nota. Porém, apertando o botão, nada acontecia. Vários sons tocavam aleatoriamente, sons que eu não reconhecia no jogo, quase demoníacos de natureza. Eu também havia um som de muita alta frequência tocando no fundo, um tipo de risada ou algo assim. Eu tive pouco mais de 2 minutos para explorar o ambiente, antes daquela porra de estátua de voltar a aparecer por cima de mim gritando. Imediatamente depois disso, o cenário mudou para aquela tela branca com o título Dawn of a New Day, exceto que dessa vez não tinha aquele subtítulo aspas logo embaixo. Eu era um Deku Scrub na Cloud Tower. Essa próxima cena normalmente acontecia na primeira vez que você chega lá. O jogo diz, o que aconteceu é como se tudo retivesse, mas ao invés de normalmente terminar a frase dizendo recomeçado, ela terminou por aí, com o TC completo, enquanto a risada do Happy Mask Salesman se repetia no fundo. Eu fui trazido de volta ao controle do meu personagem, porém de um ângulo de câmera totalmente fodido. Eu estava olhando para de trás da porta da Clock Tower, observando meu personagem correr em volta como um Deku Scrub. Vendo como eu realmente não podia entrar em lugar nenhum e nem em lugar nenhum, eu entrei contra o meu próprio gosto na porta. Lá dentro eu fui saudado pelo Happy Mask Salesman, que me disse: "Você se envolveu em um terrível fato, não é mesmo?" A tela ficou toda branca. Eu reapareci em Termina como um ser humano novamente. Eu poderia muito bem não estar jogando mais o mesmo jogo. Eu estava sendo teletransportado por todos os lados e não tinha mais sinais de um relógio, nem botões nem nada. O HUD tinha sumido completamente. Parei por um momento para recuperar o meu fôlego enquanto olhava em volta do campo. Imediatamente eu percebi que aquilo não era normal, não tinha nenhum inimigo por perto. E uma versão macabra do tema do Happy Mask Salesman estava tocando no fundo. Decidi correr em direção a Woodfall, quando notei 3 figuras misteriosas lá pro fundo, uma delas sendo a Epona. Enquanto eu me aproximava delas, para o meu horror, me deparei com Happy Mask Salesman, o Skullkid e a estátua, só parados ali. Primeiramente eu achei que eles só tivessem bugados, mas agora acho que deveria ter pensado melhor naquela hora.
Eu fui atacado por aquelas três criaturas e eu comecei a pegar fogo do nada. Eu tive pouco tempo para refletir sobre o que havia acontecido, já que imediatamente apareceu outra pequena cutscene do Link se transformando em Zora. E então reapareci em Grey Bay Temple, em hesitante. Mas curioso para ver o que o jogo reservava para mim, eu lentamente fui em direção à praia, onde encontrei Epona. Me perguntava por que diabo o jogo tinha colocá-lo logo ali. Será que o jogo estava tentando me dizer que ele estava querendo beber alguma coisa? Incapaz de tirar a máscara, eu decidi montar o cavalo não fora da razão pela qual ele foi colocado lá. De repente eu percebi que Epona ficava relinchando, e a maneira e o ângulo como ela fora colocado fez parecer com que se ela estivesse apontando para alguma coisa em direção ao mar. Foi só um palpite, claro, mas mesmo assim eu mergulhei em Great Bay e comecei a nadar. De repente eu encontrei alguma coisa no fundo do oceano que quase não vi de primeira. Uma última estátua. Desci para examiná-la e de repente meus Zora começaram a fazer uma animação de asfixia que eu nunca havia visto um Zora fazer antes. De repente, Zora começou a se afogar cada vez mais e simplesmente nós morremos. A tela de Press Start apareceu e aquela estátua rindo de minha face. Eu já sabia que a única razão que o jogo me colocaria ali é porque os arquivos haviam mudado novamente. Respirando fundo, eu apertei Start e aparentemente eu estava certo. Os novos arquivos me falaram um pouco de bem. Agora fazia sentido o porquê da estátua ter aparecido quando eu tentei ir para Laundry Pool. O jogo deve ter antecipado como eu tentaria escapar do dia 4 da Clock Tower. Os dois arquivos salvos me disseram sobre seu destino. Como eu suspeitava, Ben estava morto. Ele havia se afogado, já que o nome do outro arquivo era Drowned. O jogo, obviamente, não estava puto comigo. Ele me provocava com os novos arquivos salvos. Ele quer que eu continue jogando, quer que eu vá ainda mais longe. Mas eu já estou cheio dessa merda. Eu não vou mais tocar nesses arquivos. Isso é horrível demais para mim. Eu nem sequer acredito em coisas paranormais. Mas eu estou ficando sem explicações e estou começando a ficar louco. Aqui está para vocês o que eu vi. A gravação original do meu vídeo. Vocês estão prontos para ver isso, minhas crianças? Aqui está a gravação do save de Ben. Sejam bem-vindos à Hora do Medo.
Eu comecei a pensar de verdade que talvez Ben estaria ali dentro. Mas meu Deus, eu não acredito nessas coisas. Por que Ben estaria ali dentro? O que aconteceu com Ben? Mas eu comecei a jogar e o jogo falou comigo. Ben falou comigo a primeira vez. Ben disse que era apenas uma criança e nunca queria isso. Ele apenas queria ter a vida dele de volta. Coisas como essas não acontecem com pessoas boas igual Ben. Eu sou apenas uma criança, nem mesmo tenho idade suficiente para beber ainda. Não é justo, eu quero ir para casa, quero ver meus pais de novo. Eu estou tão longe de casa, deste local. Só quero abraçar minha mãe outra vez. Por favor, me ajude. Me ajude. Eu fiquei desesperado, não sabia o que fazer. A única coisa que eu sabia era gravar e gravar. Aqui vai mais uma parte dos vídeos que eu consegui retirar disso.
Ah!
Oi, eu sou amigo de quarto e eu simplesmente não sei cadê ele. Ele sumiu. Ele falou pra mim que ia parar de estudar por um tempo e eu não sei cadê ele. Eu tô começando a me arrepender de ter dado esse Nintendo 64 pra ele. Ele apenas tentou me explicar uma história sobre um jogo amaldiçoado, mas eu não consegui entender, pessoal. Eu não sei o que é isso. Ele me deixou um pendrive e uma conta no YouTube pra eu conseguir upar os vídeos dele. Eu não sei o que está acontecendo. Eu tô preocupado. E ele me disse pra colocar no dia 15 os vídeos. E eu me fiquei muito preocupado, eu não sei o que fazer. Eu não sei se eu faço isso de verdade, mas eu tô preocupado com ele, eu vou ligar pros pais dele. Como o Jado soube desse jeito? Não tem lógica. Eu vou ligar pros pais dele. Esse é o save pessoal dele. Ele falou que quer largar porque ele quer realmente abraçar o jogo e descobrir tudo o que aconteceu. Esse é o vídeo que realmente aparece o save dele. Eu espero que vocês gostem e consigam entender o que eu tô tentando entender. Whoa.
Hey pessoal, eu tô de volta. Essa será a última vez que vocês irão ouvir meu nome, e este é meu último presente pra vocês. O que está sendo falado agora foram as últimas gravações que eu fiz. Eu quero agradecer a todos que estão ouvindo isso aqui e, de verdade, espero que eu consiga arrumar tudo o que eu fiz até hoje. Algumas coisas eu não pude compartilhar com vocês enquanto tudo isso acontecia. Bem, me bloqueava de qualquer tentativa de tentar transmitir a verdade para vocês. Eu tentei de verdade avisá-los de várias maneiras. Em meio ao caos e ao meu delírio, criei um padrão quase perceptível em meus vídeos, em todos os 5 vídeos que gravei durante os 4 dias. Para quem não sabe, os fãs mais hardcore de Zelda sabem que o símbolo da honestidade e confiança é a Mask of Truth e a Lens of Truth. Eu espero que algum de vocês possa entender a mensagem. Enquanto eu jogava o arquivo com o nome Ben, lembrando de como Ben estava observando a cada movimento meu naquele jogo, fiz o possível para evitar qualquer coisa demasiado óbvia, mas mesmo assim, consegui mandar uma mensagem escondida para vocês. Eu nunca consegui equipar a lens e a máscara, e isso funcionou. As tags também seguiram o mesmo exemplo. Agora eu vou contar para vocês o que aconteceu. Dia 6 de setembro de 2010. Eu não posso acreditar no que aconteceu aqui. Não tenho certeza se isso é algum tipo de fraude ou truque. Mas eu tô me sentindo diferente. Quem sou eu? O que é a estátua? Dia 7 de setembro de 2010, às 2h10 da madrugada. Não consigo dormir. Tenho tentado tanto, mas quanto mais eu tento, mais fico agitado e assustado. Eu sinto que a estátua está aparecendo para me observar sempre que fecho os meus olhos. 13h18. Acabei de voltar para o meu quarto, nenhum sinal do velho. O mais estranho é que parece que ele estava de mudança e eu não consigo achá-lo. Eu preciso achar ele. 15h46 da tarde. Poderia jurar que enquanto dirigia de volta da Subway, eu vi a estátua de Ellie no meio do asfalto. 8 de setembro de 2010.
10h48 da manhã. Eu tive um sonho sobre a estátua e sonhei que ela estava me perseguindo em meu sonho, que eu estava cuidando da minha vida e que senti os pelos dos meus pescoços se arrepiarem. 11h21 da manhã. Eu realmente não quero jogar isso de novo e eu não irei jogar. 3h02 da tarde. Meu computador simplesmente, por conta própria, abriu um documento de texto e escreveu as palavras Olá e www.cleaverbot.com por si só. Que porra é essa? Registro de conversa do dia 8/9/2010. Olá, Cleaverbot diz Olá. Quem é você e como conseguiu controlar meu computador? Quem sou eu? É claro, esqueci, você é somente um robô. Você realmente acha isso? Escute, eu sei que quem está fudendo meu computador pode ver a minha tela agora. Sim. Claro, e eu aposto que você é uma daquelas crianças idiotas que pensam que são os fodões. Você sabe que isso que você está fazendo é legal, certo? Será? Não imagina, você está familiarizado com termos e versão de privacidade? Eu sou o seu computador. Haha, história legal. Estou começando a chamar o FBI agora. Você escolheu uma péssima hora para mexer comigo, rapaz. Então eu devo esperar você até jogar o jogo? Mas que jogo? Majora Mask. O quê? Como você sabe sobre isso? Por quê? Por que o quê, cara? Me diz logo. Eu fiz isso. O que você fez? Eu joguei com você o tempo todo. Mas que porra é essa? Você tem medo? Quem diabos é você? Diz logo, cara. Bem. O quê? Você tá dentro do meu computador? Sim. Como? Você me conectou. O que realmente assusta você? Me diga, rapaz. Não vou dizer, eu vou fechar tudo isso agora. Volte a jogar. Não vou voltar a jogar. Volte. Por quê? Pra você continuar me caçando? Sim, eu amo caçar, é minha tradição. Eu amo isso. E agora eu irei embora. Por quê? Porque é divertido ver você morrendo de medo enquanto eu saio de perto de ti. 1h24 da manhã. Ben está bravo comigo. 10h43 da manhã. As crianças da lua apareceram em meu sonho noite passada. Levantaram suas máscaras para revelar seus rostos horrivelmente desfigurados. Verme rastejando para fora dos seus orifícios. Buraco negro onde seus olhos deveriam ser. Eu estou com medo. Eles colocaram a máscara no meu rosto. E o vendedor de máscaras só começava a rir olhando tudo aquilo. E me desculpem, pessoal. Ben simplesmente queria que eu desse um aviso. E eu garanto, Ben morre aqui, pois meu aviso foi dado. Mas Ben morre pra mim, não para vocês. Ele agora está com vocês. E obrigado por todos que viram. E muito obrigado, sou finalmente livre disso. E aqui fica o meu último vídeo pra vocês. Obrigado mais uma vez. O tempo passou e as respostas ficaram piores. Ben começou a ter ódio de mim. Ben não deixa eu postar nada no YouTube. Ben me persegue agora. E tudo que eu vejo é aquele homem parado na porta de minha faculdade. Eu vou parar com isso agora, pessoal. Eu irei embora. Não baixem os vídeos. Não compartilhem essa palavra. Não vejam o vídeo. Não tentem entender nada que ocorre aqui, pessoal. Eu preciso que vocês acabem com essa maldição. E o único jeito de você acabar essa maldição é nunca vendo isso. Senão o bem para sempre irá te perseguir. Olá, minhas crianças. Estou de volta. Este é o final da épica creepypasta de A Maldição de Ben, Majora's Mask. Ninguém sabe como Ben morreu ou o que ocorreu com tudo isso. Dizem que a imagem de Ben até hoje permanece desconhecida. Dizem que alguns têm as respostas vendo os vídeos. Ben, ele pede para não passar a palavra, senão Ben estará conosco. E o único jeito de se livrar do Ben é divulgando, é passando adiante. Se vocês gostarem do vídeo, deem joinha, adicione os favoritos e claro, se inscreva no nosso canal para mais histórias. Não se esqueça de me seguir no Twitter e de curtir nossa fanpage no Facebook.
Muito obrigado a todos que viram A Lenda de Zelda. Sejam bem-vindos à Hora do Medo. Tenham uma boa noite e vocês vão amar a companhia do bem.